Ai, sabe, é que eu fico me olhando na frente do espelho por 3 horas e falo mal com todo mundo, é porque eu sou de leão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje um pouquinho mais feliz, mais satisfeito com a minha própria vida, num cenário novo, olha que beleza de cenário. Eu sei que ainda tem muita coisa pra melhorar, mas a gente vai melhorando com o tempo a gente vai ganhando mais glamour pra esse canal, vai ficando uma coisa muito melhor. E o assunto do vídeo de hoje é signos. Bem, exatamente, você já conheceu aquela pessoa que logo quando tu conheceu ela, a primeira coisa que ela te pergunta já é: ai, qual que é teu signo? Bem, esse tipo de pessoa, ela é levada a acreditar que a tua personalidade é definida pelo dia, mês e ano? Não, dia e mês que tu nasceu. Inclusive e pelo horário. O horário é muito importante também. Porque daí tem aquele negócio ascendente, descendente, sei lá, vigente, sei lá. Tem um monte de coisa daquele negócio do mapa astral. Tem muito envolvendo aquela cultura de que alguma coisa pré-define como você vai ser, como você já foi e o porquê de você ser como é. Bem, na real não tem como predefinir como você já foi, né? Mas ela define que você foi por tal motivo, você é por tal motivo e você vai ser por tal motivo. Isso é signos. Isso é um assunto muito polêmico, perfeito para encher de view e encher de dislike o vídeo. Muito legal. Não dá dislike, dá like, ajuda. Dá like no vídeo e se inscreve no canal, que a gente está crescendo, vai ter cada vez mais vídeos, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bem, qual que é a minha opinião, a minha versão quanto a signos, sendo eu um estudante de física, né? Uma pessoa que estuda física, estuda ciência de fato. A minha opinião é que, cara, tudo bem se tu quiser acreditar em signo. Tudo bem. Porém, é importantíssimo tu saber que astrologia não é parte daquilo que a gente conhece como ciência, pois não é pautada no que a gente chama de método científico. Não é. A astrologia é uma crença, é algo que se aproxima de uma filosofia de vida. Não, nem filosofia de vida, na verdade. É uma crença, é uma crentude. Não é uma ciência, nem mesmo uma pseudociência. É mais perto de uma religião do que de uma pseudociência. Então, não dá para confundir essas coisas. Bem, mas o que torna o método científico tão importante a ponto de que ele consiga desestruturar completamente uma crença como a crença nos signos e na astrologia, simplesmente por essa crença não se basear no método científico, por essas teorias não se basearem no método científico. Por que ele tem tanto poder? Bem, o motivo é porque foi o método científico que mudou a história da ciência. Foi por causa dele que a gente saiu do meio onde só a astrologia era ciência e tudo dava certo e eram os deuses que comandavam a Terra. A gente saiu disso para explorar o espaço, explorar a física, a química, a filosofia, a sociologia. Tudo isso se baseia em método científico. Todas são áreas da ciência, algumas das humanas, outras das exatas, outras das biológicas, mas são áreas da ciência que se baseiam no método científico. Já a astrologia não se baseia. E qual que é o método científico? O método científico se trata de observar. Isso a astrologia faz. Ela observa todo mundo, olha lá a característica de cada um. Ok, isso é astrologia certinho. Ciência certinho. Todo mundo observando. Bonitinho. Essa observação pode ser tanto de maneira qualitativa quanto de maneira quantitativa. Ou seja, você pode tanto observar e desenvolver um relatório que envolva números, ou seja, você pode atribuir medidas, ou você pode observar de maneira qualitativa, onde você tem um certo senso de crítica, dependendo daquilo que você está observando, para ter um relatório conciso. E isso a astrologia faz de forma impecável. Ela sabe muito bem observar todos os componentes que ela diz que são importantes para alteração e construção da personalidade. Agora, o segundo ponto, questionar. É uma parte muito importante também. Questionar como aquele negócio está te influenciando ou como aquilo influencia o ambiente.
quais são os fatores que mudam aquele resultado, quais são os fatores que podem atrapalhar ou auxiliar na pesquisa, quais, vários comos, e o que aquilo vai fazer, como que aquilo vai se portar, não é? Como que aquele efeito acontece, fazer vários questionamentos. Esse é o segundo ponto do método científico. O terceiro ponto do método científico é levantar hipóteses. Até aí, nossa, a astrologia também está indo muito bem. A astrologia, ela observa, ela questiona a si mesma e ela levanta hipóteses. Até aí tá perfeito de como será. Ah, deve ser porque aquele planeta tá mais pra lá hoje que eu tô com mais vontade de comer feijão. Deve ser isso, só pode ser isso. Porém, ela falha miseravelmente no próximo, que é na questão dos experimentos. Fazer experimentos e depois o quinto ponto, que é observar os resultados desses experimentos e esses resultados condizerem com todos os passos anteriores, com as observações, com as hipóteses, com os questionamentos, tudo tem que estar condizente. E nesses dois últimos passos a astrologia se ferra. Por que ela se ferra? Porque esses últimos passos ela se baseia em alguns efeitos psicológicos para ajudar ela a continuar se mantendo, como o efeito Forer, como o viés de confirmação, que ajudam, e o pensamento seletivo, que ajudam as pessoas a continuarem acreditando e atribuindo à astrologia certo significado da realidade. Ou seja, não, isso só acontece comigo porque eu sou de Leão. Não tem outro motivo para isso acontecer comigo. Que besteira, não é mesmo? Então, isso é tudo através desses três efeitos que eu te falei. O viés de confirmação, o pensamento seletivo e o efeito Forer, que eu vou estar explicando melhor cada um deles agora. Primeiramente, vamos falar do efeito Forer, o efeito descoberto por um cientista chamado Bertrand Forer. O que esse efeito diz? Ele diz que as pessoas tendem a aceitar como especificamente para elas qualquer atribuição geral, qualquer coisa que tu diga de forma geral, generalizada ou de forma vaga, as pessoas, um público inteiro ouvindo, vai ouvir como exatamente para ela, especificamente para si próprio. Mesma coisa seria, por exemplo, se tu imaginar a seguinte situação. Uma pessoa num palco com toda uma plateia de 500 pessoas e ela diz lá no microfone: "Vocês são lindos!" Cada pessoa que ouvir tende a sentir que aquelas palavras estão sendo direcionadas especificamente para si próprias e não para um conjunto de pessoas aonde você está apenas inserido e é apenas mais um. Isso é o efeito Forer. E a astrologia se utiliza demais disso, pois assim ela pode dar conceitos vagos para ti, como você é muito distraído, você é uma pessoa que às vezes perde a coragem de agir, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa altruísta, porém que às vezes é egoísta, você é uma pessoa que tem fé na humanidade, mas às vezes qualquer coisa. E assim vai. É sempre nessa ambiguidade, sempre nesses conceitos vagos que podem ser atribuídos para milhões de pessoas, porém você sente que ele está condizendo apenas com você, de forma específica. Nossa, isso condiz muito comigo! Mas isso não é bem verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Esse é o efeito Forer. Acho que é um dos principais efeitos que apoiam a astrologia. E infelizmente a gente não pode simplesmente se livrar dele, ele faz parte do nosso psicológico. Foi justamente esse psicólogo, Bertrand R. Forer, que nasceu em 1914 e morreu em 2000, que descobriu isso. Ou seja, é um efeito consideravelmente novo na área da psicologia, porém já passou pelo método científico e já foi comprovado cientificamente. Ele existe, ele ocorre e, infelizmente, é um dos principais fatores que apoiam as pseudociências, ou coisas que quase são pseudociências, como a astrologia. Vamos ao próximo efeito que auxilia na astrologia as pessoas continuarem
assistindo aquilo, continuarem acreditando nessa pseudociência, que nem pseudociência dá para considerar direito, que é o viés de confirmação, que está diretamente ligado ao terceiro efeito que eu ia comentar, que é justamente o pensamento seletivo. Vamos lá? Bem, eu vou até dar uma lida aqui no que está escrito na Wikipédia, que está muito bem explicado. Vamos lá? O viés de confirmação, também chamado de viés confirmatório ou tendência de confirmação, é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. É um tipo de viés cognitivo e um erro de raciocínio indutivo. As pessoas que demonstram esse viés, quando reúnem ou se lembram de informações de forma seletiva, ou quando interpretam de forma tendenciosa, nesses momentos que elas estão, então, utilizando-se do viés de confirmação, que vai direto também com a questão do pensamento seletivo, que é um processo onde as pessoas selecionam as evidências mais favoráveis a elas para se lembrarem, ou para guardarem na memória, ou para concluírem que aquela coisa que elas estão lendo está correta. Esses dois andam juntos, eles são ambos irmãos um do outro, estão aqui, ó, esses dois, e estão sempre ligados. E são muito utilizados naquela questão de tu pegar aquela informação que já é vaga, justamente pela questão do efeito Forer, e tu ainda auxiliar mais ainda a pessoa se confirmar com ela pelo pensamento seletivo e pelo viés de confirmação. Que, como eu acabei de ler para vocês, é justamente esse negócio de puta merda. Eu concordo muito com isso daqui. Por quê? Porque isso aqui já tá dizendo uma coisa que eu já sabia, uma coisa que eu já concordava. Eu não preciso dar uma olhada naquelas outras coisas que eu não concordo. Isso aqui tá 100% eu. Quando, na verdade, é só um bando de informação vaga e coisas soltas. Então, tipo, nada a ver. Nada a ver com o método científico. E desculpa que eu tô um pouquinho fanho. Eu não sei porquê, mas meu nariz tá trancado. Acontece. Tá bom? Eu tô fanho. Mas vamos pro vídeo. Vamos continuar no vídeo com essa vozinha fanha. Não, mentira. Eu tô fanho, mas eu consigo falar normalmente. Ou quase normalmente. Então, bora continuar. Mas então, para não ficar se repetindo, qual é o resultado final? Dá para acreditar em astrologia? Dá para acreditar que é uma área da ciência? Bem, as respostas são diferentes. A primeira é sim. Dá para acreditar em astrologia. É claro que dá, tá no teu direito de acreditar. Tu pode acreditar no que tu quiser. É completamente escolha tua. Porém, dá para acreditar que faz parte da ciência? Não, não faz parte da ciência. Não é pautado no método científico, não tem nada a ver com ciência. A astrologia é algo que você pode acreditar como crença, como religião até às vezes. Porém, não como método científico, não como algo que é pautado na ciência. Isso não, ela não é. Não é nem um pouquinho. Porém, você pode sim acreditar na astrologia como uma crença ou qualquer coisa parecida. Sinceramente, eu mesmo muitas vezes me senti levado a acreditar nisso, mesmo eu estudando física. Por quê? Porque é atrativo, é interessante. Tu ter um mapa da tua vida futura é interessante a ideia. Ela é atrativa, ela chama atenção. Então você pode acreditar. Porém, não diga que é por motivos científicos. Se tem alguma coisa nos planetas que altera a nossa personalidade, não é nada que a ciência já tenha descoberto. Não há nada nesse sentido que a ciência apoie. Se for alguma coisa, é alguma coisa mística, alguma coisa de Deus, alguma coisa de energias, alguma coisa nesse sentido. Não daquelas energias ou daqueles conceitos científicos, físicos, biológicos ou químicos. Nada disso influencia. Inclusive, eles gostam muito de dizer que a gravidade dos planetas e das estrelas e coisa parecida influencia em como o nosso sangue circula dentro da gente e na água que a gente tem dentro da gente, e isso altera a nossa personalidade. Não.
Já foi comprovado cientificamente, já foi refutado cientificamente pelo método científico que não, isso não ocorre. Essa influência gravitacional, ela é inexistente praticamente. A gente está sob o efeito gravitacional do nosso planeta e apenas dele. E isso por só isso. Não existe uma influência gravitacional dos outros planetas sobre a gente, pelo menos não o suficiente para mover, sei lá, um átomo, nada. Então, não é esse o ponto, ok? Estamos entendidos? Então, é isso o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, vou pedir de novo, se inscreve, curte o vídeo, compartilha se tu achou legal. Se tem aquele teu amigo que acha que a astrologia é ciência sim, compartilha com ele, vamos ver se ele muda de ideia, agora que eu falei um pouquinho dos 13 efeitos que regem a crença na astrologia, né? Então, compartilha com ele, vamos ver se eu consigo desacreditar pelo menos uma pessoa do fato de que a astrologia... Do fato não, da ideia de que a astrologia é parte da ciência, porque não é, nunca vai ser, e é isso daí, isso é o que a ciência tem a dizer. A ciência, na real, diz muitas outras coisas. Talvez eu deixe aí linkado também um link, a ideia do Nerdologia, do canal Nerdologia sobre astrologia, que tá muito interessante. Foi onde eu me pautei um pouquinho para fazer esse vídeo, para pesquisar. Eles têm um modo de falar, um modo de apresentar muito mais científico, muito mais impessoal. É bem interessante. Deem uma olhada lá, deem uma olhada no link da descrição e acessem no canal do Nerdologia também. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!